Vou saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e nós seguimos aqui dando continuidade ao plano da leitura diária da Bíblia Sagrada. Leitura de hoje, profeta Ezequiel, capítulos 40, 41, 42 e 43. A restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a palavra do Senhor, a mão do Senhor, e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E havia sobre ele como com um edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo o cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me: Homem, filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque, para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa, em redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, de um côvado e um palmo cada um. E mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio a porta que olhava para o caminho do oriente, e subiu pelos seus degraus, mediu um umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largura e comprimento. E entre as câmaras havia 5 côvados e um umbral da porta do pé do vestíbulo. Da porta tinha uma cana por dentro. O côvado, existem algumas medidas. Côvado ou 45 ou 48 centímetros. Lembra quando Deus fala lá que nós não podemos tornar um cabelo branco ou preto e não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura? Então, mais ou menos 45 ou 48 centímetros a medida de cada côvado. Seja como for, aqui precisa ter essa consciência. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e os vestíbulos da porta por dentro, e as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 desse lado e 3 do outro, e uma mesma medida era das 3 também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados de comprimento, e a porta 13 côvados, e o espaço em frente às câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço para outra banda, e cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado do cume da câmara do telhado da outra 25 côvados de largo da porta contra a porta. Também fez pilares de 60 côvados, e o átrio até o pilar em roda, ou seja, em volta da porta. E desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar, e nos seus pilares dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos e nas janelas estavam a roda pela parte de dentro, e nos pilares haviam palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um solhado que estava feito no átrio. Em redor 30 câmaras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. O solhado estava mais baixo. E mediu a largura da dianteira do átrio interior por fora 100 côvados,
da banda do oriente e do norte. E quando a porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 de outra. E os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida da primeira porta. De 50 côvados era o seu comprimento, e a largura, 25 côvados. E as suas janelas, e os seus vestíbulos, e as suas palmeiras, eram da medida da porta, que olhava para o caminho do oriente. E subia para ela, por ela 7 degraus, e por vestíbulos estavam diante dela. E o seu vestíbulo estava diante dela. E estava a porta do átrio interior, defronte da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul. E eis que ali havia uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como outras janelas 50 côvados, o comprimento e a largura 25 côvados, e de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinham palmeiras, uma da banda e outra da outra banda, nos seus pilares. Também havia uma porta no qual o átrio interior para o caminho do sul, e mediu a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior, pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme essas medidas, e as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram conforme a medida, que tinham também janelas em redor dos seus vestíbulos. E o comprimento era de 50 côvados e a largura era de 25 côvados. E havia vestíbulos em redor, e comprimento, e era 25 côvados, e a largura de 5 côvados. E os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior. E havia palmeiras nos seus pilares, e 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior, para o caminho do oriente, e me mediu a porta conforme essas medidas, e também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, conforme essas medidas, que haviam também janelas em redor dos seus vestíbulos, e comprimento de 50 côvados de largura, e 25 côvados, e os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmas nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu conforme essas medidas, as suas camarinhas, e os seus pilares, e os seus vestíbulos também tinham janelas em redor. O comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados, e os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, e de uma e de outra banda. E eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara na porta estavam junto aos pilares da porta, onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas, uma da banda e 2 mesas da outra, para a janela se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora, da subida para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e da outra banda que estava no vestíbulo da porta havia 2 mesas. 4 mesas de uma e 4 mesas de outra banda. Da porta, 8 mesas sobre as quais imolavam. As 4 mesas para holocaustos eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura 1 côvado e meio, e a altura 1 côvado sobre elas, que punham os instrumentos com que imolavam os holocaustos e os sacrifícios. E as suas bordas eram de 1 palmo, pela casa em redor. Sobre as mesas estavam a carne da oferta, e fora da porta, ao interior, estavam as câmaras dos cantores. No átrio de dentro, que estava da banda da porta ao norte, olhava para o caminho do sul, uma estava a banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara, que olha pelo caminho do sul, é para os sacerdotes, os que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Esses são os filhos de Zadok, e os que se chegam ao Senhor entre os filhos de Levi, para o servir. Mediu o átrio e o comprimento de 100 côvados de largura e 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada um pilar, e o vestíbulo com 5 côvados, e a banda de 5 côvados da outra, e a largura da porta 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era 20
côvados, e a largura de 11 côvados, e por degraus que se subia havia colunas junto aos pilares, e uma da outra banda. Preste atenção que Deus ele faz questão de colocar todo o detalhe e pontuar aqui pontualmente, milimetricamente. Por quê? Porque o meu Deus e o teu Deus, ele é Deus de detalhes. Tudo que ele faz com perfeição. Tudo que ele faz com excelência. Quer ver? Olha para você. Olha a perfeição, seus olhos, seus cílios, seu supercílio. Olha para você ver os pelos do seu corpo, as suas unhas, a sua cutícula. Olha aí o sistema respiratório que nesse momento capta o oxigênio, leva pelo cérebro, desce pelo córtex cerebral, passa pela corrente sanguínea, oxigenando através do pulmão que bombeia o oxigênio para o sangue que passa por todo o corpo, trazendo vida, eliminando as células mortas. Olha o nosso intestino como é que funciona. Você se alimenta, nutriente, proteína, vitamina, sais minerais. O nosso organismo ele vai separando aquilo que verdadeiramente presta, aquilo que verdadeiramente edifica, aquilo que verdadeiramente vai distribui para as partes do corpo, aquilo que não presta, lança para depois ser lançado fora. Então Deus ele é caprichoso em tudo e perfeito e perfeccionista em tudo que ele faz. E é por isso que nós estamos vendo aqui cada detalhe em tudo que ele faz. Então para você que pensa que Deus está demorando, e você viu o que ele falou, fazia apenas 14 anos. O cativeiro era de 70, tinha chão ainda pela frente. Mas Deus já estava mostrando o quê? Que valeria a pena perseverar, que valeria a pena esperar, porque viria uma restauração. Então para você que está dizendo que está demorando, Deus manda eu te dizer, ele não está demorando. O que ele está é caprichando. Deus não está demorando, ele está caprichando. Capítulo 41, a restauração do templo, o santuário. E vamos nós. Então me levou ao templo e mediu os pilares 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada 10 côvados, do lado da entrada 5 côvados, e de uma banda 5 côvados da outra, também mediu o seu comprimento, de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura 20 côvados diante do templo. E me disse, esta é a santidade das santidades. Mediu a sua parede no templo, 6 côvados, e a largura das câmaras laterais, 4 côvados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre a câmara, eram 33 por ordem e entravam na parede que tocava no templo pelas câmaras laterais, em redor, para que susterem nelas, porque não travavam da parede do templo. Havia maior largura e a volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto, por todo o redor do templo. Por isso que o templo tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa ele subia mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma casa inteira, 6 côvados grandes. E a grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e do que foi de baixo vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio. E uma entrada para o caminho no norte e a outra entrada para o sul. E a largura do lugar vazio era 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado à esquina, do caminho do ocidente, da largura de 70 côvados, da parede do edifício 5 côvados da largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados, e mediu o templo o comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado e o edifício e as suas paredes 100 côvados de comprimento, e a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, e deu a outra parte 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava por detrás da sua galeria, das suas galerias, e da outra parte 100 côvados ao templo de dentro e aos vestíbulos do átrio, e os umbrais e as janelas estreitas, e as galerias em redor dos 3, que de frente ao umbral estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas, até o espaço de cima da porta, até o templo de dentro e de fora, até que toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas.
foi feito com querubins e palmeiras de madeira, e cada palmeira estava entre os querubins, e querubim, a cada querubim tinha 2 rostos. Lembrando que querubim é um anjo protetor. Quando Eva e Adão pecaram no jardim, Deus colocou 2 querubins. Sob a tampa da propiciação, na arca da aliança, na arca do testemunho, na arca do concerto, tinham 2 querubins. O querubim ungido, que se transformou em adversário, inimigo das nossas almas, são anjos protetores. A função principal aqui dos querubins. A saber, o rosto de um homem, versículo 19 do capítulo 41. Olhava para a palmeira de uma banda e o outro rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até em cima a entrada estavam feitos querubins, e as palmas, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o primeiro comprimento dos côvados 2 côvados, e tinha as suas esquinas, e o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário ambos tinham 2 portas, e haviam 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta, e 2 batentes para outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e haviam uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda, nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossuras das traves. Capítulo 42, a restauração do templo, as câmaras santas. Depois disso, fez-me sair para fora, do átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam de frente do largo vazio, que estavam de frente do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era da entrada do norte, e a largura era de 50 côvados em frente dos 20 côvados que tinham o átrio interior. E em frente do pavimento, que tinha um átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, da banda de centro de um caminho. De um côvado e das suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo, nas do meio do edifício. Portanto, elas eram de 3 andares, e não tinham colunas como colunas no átrio, por isso desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, de fronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras estavam no átrio exterior, era de 50 côvados. E eis que de fronte do templo havia 100 côvados da parte de baixo. Dessas câmaras estavam a entrada do oriente, quando se entra pelo átrio do exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado, diante do edifício, havia também câmaras, e o caminho de diante delas era a feição das câmaras, e olhava para o caminho do norte, conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme as suas feições, e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmaras, que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada do topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entrava por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se achegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas, as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado, e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras, com que ministraram, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. E mediu a banda oriental como a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor.
Mediu da banda do norte 500 canas como de medir ao redor, e da banda do sul também mediu 500 canas como de medir, e deu a volta de uma banda do ocidente, e mediu 500 canas como a cana de medir, e mediu pelas 4 bandas que tinham um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer a separação entre o santo e o profano. Então perceba, irmão, olha o benefício de tudo isso. Você vê que tinha todo aqui um ritual, que tinha todo um rito a ser seguido e cumprido. O benefício da vinda de Cristo, o benefício do sacrifício salvífico, redentor, vicário, substitutivo na cruz do Calvário para as nossas vidas. E quando o véu se rasga, hoje eu e você nós temos esse livre acesso. E ainda assim, e mesmo assim, as pessoas não estão nem aí. Elas não dão a mínima para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Elas não entendem o tamanho do privilégio que nós temos. Nós não precisamos mais de nenhum mediador. Nós não precisamos mais de nenhum sacerdote. Nós não precisamos mais de nenhum sumo sacerdote que vem interceder por nós. Hoje nós temos esse acesso que foi conquistado através de cravos nas mãos, cravos nos pés, coroa de espinho na cabeça, lá na montanha da caveira, no Gólgota, a crucificação, o martírio, o azorrague, os chicotes, as lágrimas, o choro, o suor, a hematidrose, o sangue. E ainda assim as pessoas não dão a mínima. Que o sangue de Jesus Cristo tenha misericórdia dessas almas, dessas vidas. Eu digo isso falando para os cristãos. Eu vejo um alto índice, um alto nível de um analfabetismo cristão enorme, concernente no que tange, no que toca, no que diz respeito à palavra de Deus, no que diz respeito às coisas do Senhor. É tanta aberração, é tanto movimento, que é muito barulho, que é muito vento, mas pouca presença, pouca santidade, pouca leitura, pouca examinação, pouco estudo, pouco jejum ou quase nenhum. E aí é essa vergonha brasileira que nós temos visto hoje aí, que é onde para as pessoas serem atraídas à igreja precisa fazer o movimento da pirotecnia, da fumaça, mudando as cores da parede da igreja e por aí vai. Cada vez mais se parecendo com o mundo, quando na realidade a igreja que devia influenciar o mundo é que tem influenciado a igreja. Ainda a gente ouve as pessoas falando que é para uma melhor qualidade de gravação, que é para uma melhor qualidade de som, que é para uma melhor qualidade de imagem. E vem cá. Então vamos colocar assim, ó. Eu vou usar como exemplo aqui a Assembleia de Deus, que tem mais de 100 anos. Vamos colocar assim. E nós vamos vendo esse movimento aí de mudança de parede, de pirotecnia, de músicas, assim, de sons e tudo assim meio diferenciado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Dentro de um padrão bíblico. E todo esse tempo que não precisou disso, se você se aprofundar, vai lá ler as histórias de Gunnar Wingre, de Daniel Berg, de Frida Wingre. Lê lá as histórias de Paulo Leivas Macalão, Cícero Canuto de Lima. Vê lá, para você ver as trajetórias, o que esses homens viveram, o que essas mulheres viveram, vivenciaram. E o que eles tinham? A simplicidade do Evangelho. Oração, palavra, leitura, consagração, escola bíblica dominical, visita, culto ao ar livre, fazer a obra, evangelizar, entregar folheto. Jesus te ama, oração, ciclo de oração, grupo de oração, núcleos de oração. Era isso que eles tinham. E hoje, com tudo isso, nessas igrejas, é a minha pergunta, eu não vejo um único batismo com o Espírito Santo. Eu não vejo o cego enxergar. Eu não vejo o mudo falar. Eu não vejo o surdo ouvir. Eu não vejo o paralítico andar. Eu não vejo o morto ressuscitar. Mas o que eu vejo? Uma palavra massageando o ego. Uma palavra do antropocentrismo, onde o homem tem que estar no centro. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Entende o que eu estou dizendo para você? Quando na realidade você vê que os padrões aqui, eles eram estipulados pelo Senhor. Então Deus ele tem alguns padrões. E nós devemos manter e preservar esses padrões. Estão trocando os púlpitos da igreja por tambores. Estão trocando a verdadeira e genuína adoração por musicalidade que você vê, e eu falo isso com experiência própria por ser um pastor itinerante e pregar em muitas igrejas. Eu vejo que eu sempre gosto de cultuar. Eu não chego só na hora da ministração como esses pregadores aí ficam na salinha lá e só entra para ministrar a palavra como se fosse um profissional, acaba e vai. Não, eu chego para cultuar. E na maioria das vezes quando eu chego, as igrejas ainda estão fechadas. Eu chego bem cedo. Eu gosto de cultuar. E ali chego, cultuo com os irmãos, participo desde o início, desde a abertura do culto, da primeira oração, até o término, até a conclusão, até a bênção final, a bênção apostólica.
E aí depois a gente interage, né? Fica ali, conversa com os irmãos, eu levo meu material também para apresentar para os irmãos após o culto, e eu fico ali até o final. E eu vejo que muitos têm dado tempo, tantas oportunidades para tanta coisa, e quando chega as pessoas não falam assim, agora chegamos ao melhor momento, o bolo, a hora do bolo, melhor da festa, a hora da palavra. Aí algum pastor vem no ouvido, alguém fala assim, olha pastor, você tem 25 minutos para pregar. Perceba, o culto começou 7 horas, ele vai terminar 9 horas, ou às vezes 9h30, ou às vezes 8h30 quando começa 6h30. Vai das 6 às 8, canta, uma oraçãozinha aqui, outra oraçãozinha ali, olhe lá, e oportunidade para os grupos. Aí quando chega 8 horas, o culto vai terminar 8h30, passa para o pregador pregar a palavra. Será que está certo isso? 2 horas de oportunidades e 25 minutos, 30 minutos para uma exposição da palavra? Então você vê que está perdendo a essência. É por isso que cada vez mais as pessoas estão sufocadas, frustradas e decepcionadas com o regime, o sistema religioso, porque ele está engessado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3:17, aonde há o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. O Espírito Santo precisa ter liberdade na igreja. Precisamos voltar a ter os espaços dos testemunhos, para os irmãos, para as irmãs testemunharem, contarem as bênçãos, as vitórias, para edificar a fé daqueles que estão com as lutas e com as batalhas travadas. Precisamos voltar ao período das orações, dobrarmos os joelhos e orarmos e buscarmos e consagrarmos ao Senhor. Precisamos voltar a louvar os hinos da harpa cristã, que são verdadeiras pregações. Precisamos voltar para a base, para as raízes, para a origem. Entende? Porque senão, meus irmãos, eu não sei aonde isso vai parar. Seja como for, a pedagogia é muito simples e objetiva. Eu é que não posso me corromper. Você é que não pode se corromper. Nós temos que manter esse padrão. Não, mas está assim mesmo. Não. Pode estar assim, mas não é assim. Pode estar bagunçado, mas não é bagunçado. Então, como tem aquelas falas de mensagens prontas, né, que às vezes as pessoas divulgam, Instagram, Facebook, YouTube, nos Reels, nos Stories, e diz, não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da Bíblia, porque aí sim você vai ser alimentado, aí sim vai ter um momento certo, tudo com ordem e decência, como a Bíblia diz, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. Aí sim, é o tempo com ordem e decência. Se você tiver a oportunidade, e eu quero aqui fazer essa referência, se você não teve a oportunidade ainda de ir a um culto da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, vá. Por favor, faça isso. E aí você vai ver que organização. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Você vai ver que organização. No horário para começar, dentro do horário estipulado ali, entre aproximadamente 2 horas de culto, tem tudo que você possa imaginar que você precisa. Tem o momento da oração, tem o momento do louvor, tem o momento da oferta, tem o momento do testemunho, tem o momento da palavra. E você sai de lá devidamente alimentado. Você não sai enfadado. Eu digo principalmente os cultos durante a semana, e os próprios que daqui a pouco nós estamos indo para a igreja, é domingo, e aí amanhã as pessoas vão acordar cedo, né, para ir para a lida, para o dia a dia, para sair para o dia a dia, principalmente nós aqui de São Paulo, tem que pular cedo, não tem como. E aí estende, passa. Então quer dizer, falta prudência. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, Paulo é bem prudente quando ele diz assim, mas faça-se todas as coisas com ordem e decência, com ordem e decentemente. Então eu estou mostrando para vocês aqui, você vê cada detalhe que ele vai pontuando aqui, que ele vai trazendo, você vê como era tudo nos mínimos detalhes. Você vê hoje, as pessoas não dão a mínima para as coisas do Senhor. Elas não estão nem aí, elas não têm reverência, não têm respeito algum. Então você vê que o nosso nível está muito superficial de adoração, de culto. Está mais como um cumprimento de tabela e como uma liturgia que vai ali cumprir um rito. Mas será que está agradando a Deus? Será que Deus tem se agradado do nosso sacrifício vivo e santo como um sacrifício agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional? Então pense nisso. Eu finalizo a leitura de hoje com o capítulo 43, restauração do templo, a glória do Senhor. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Eis que a glória do Deus de Israel vinha
do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para a banda do Oriente. E levantou-me e levou-me em espírito, e me levou no átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E eu ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, de um homem que se pôs de pé junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles e nem os seus reis com as suas prostituições, com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto da minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lance eles para longe de mim a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Lembra uma visão que ele viu a glória de Deus saindo? Agora ele está vendo a glória de Deus voltando. A glória da última casa será maior que a da primeira. Não é esse papo de a glória da segunda casa, é a glória da última casa será maior que a da primeira. Então perceba que agora ele vai dizendo, ó, a restauração do templo, altar dos holocaustos. Então o principal de tudo, você vê com todo detalhe, você está conseguindo fazer essa conexão? Faz assim, faz assim. Aí quando você tiver feito tudo conforme eu falei, aí a minha presença volta, aí a minha presença chega, aí a minha presença inunda, aí a minha presença habita. Aleluia. Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, essa casa, para que se envergonhe das suas maldades, e sirva-lhe ela de modelo, e envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma dessa casa, a sua figura, as suas saídas, as suas entradas, todas as formas e todos os seus estatutos, todas as suas formas, todas as suas leis, e escreve isso para os seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. E eis que esta é a lei da casa. Essas são as medidas do altar, por côvado. O côvado há um côvado e um palmo. A parte interior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda, em todo o seu contorno de um palmo, esta é a base do altar. E o fundo desce a terra até a listra de baixo, 2 côvados, e a largura de um côvado, desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados e a largura de um côvado. E o aréu de 4 côvados, e o ariel até em cima havia 4 cornos. E o ariel terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados, e a listra 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de um côvado ao redor, e aos seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar, no dia, ó glória, em que farão para oferecerem sobre ele holocausto, e para espalharem sobre eles o sangue, e os sacerdotes levitas, que são da semente de Zadoc, que se achegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para expiação do pecado, e tomarás o seu sangue, e o porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da listra, e no contorno em redor, assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso ordenado para fora do santuário. E no 2º dia oferecerá um bode sem mancha para a expiação do pecado, e purificarão o altar
como purificarão com o bezerro. E acabando tu de purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha. E oferecerás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles e oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias a expiação do altar e a purificação, e assim consagrarão. E cumprindo eles esses dias, será que no 8º dia dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar e os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque Deus é um Deus perfeito em tudo que Ele faz. Que essa leitura, irmão, possa levar você a refletir, a meditar como é que você está se apresentando diante de Deus, como é que você está cuidando, tratando nas coisas que tocam, que tangem, que dizem respeito às coisas do Senhor. Não seja apenas um cumpridor de tabela. Não faça isso com peso, com pesar. Não faça isso como você tivesse uma obrigação, mas faça isso por amor, em nome de Jesus Cristo. Faça isso por amor. Então vamos colocar hoje assim, na leitura, vocês estão participando. Louva a Deus por vocês que estão participando. Continuem, tá? Reta final, você vai ver, agora acabando essa semana a gente acaba Ezequiel e aí vai deslanchar, porque os demais livros são livros pequenos, aí vai que vai. Estamos chegando aí já finalizando dezembro, finalizando novembro, iniciando dezembro, é reta final. Vamos escrever isso lá. Deus não está demorando, Ele está caprichando. Consegue? Deus não está demorando, Ele está caprichando. Amém? Deus abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.